Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder para vocês algumas perguntas que vocês colocam aqui no YouTube. Se vocês querem que eu responda a dúvida de vocês, pra gente ficar mais organizado aí, coloca pra gente o hashtag Pergunte ao Felipe, que aí a gente vai selecionar essas perguntas e vai colocar aqui no canal. Então, se tu queres que tenha a pergunta respondida, coloca hashtag Pergunte ao Felipe e depois a tua pergunta que a gente vai ler e vai responder ela em vídeo. Bacana? Então, no vídeo de hoje, Pergunte ao Felipe, várias perguntas bem bacanas, vocês estão de parabéns, hein? Continua assim, roda a vinheta e vamos lá! A primeira pergunta é do Sandro Pessoa. Parabéns pelo ótimo trabalho, suas dicas são bastante valiosas. Aproveito para perguntar, lavar o cabelo antes ou depois do corte? O que você prefere? Então assim, depende, né, cara? A gente tem que ver algumas situações. O que seria o mundo ideal? Seria lavar antes, seria lavar depois, né? Porque às vezes o cliente chega com o cabelo muito sujo e tu vai cortar, aí tem muito gel. Então o ideal era lavar antes e lavar depois. Mas por questão financeira, acaba não dando muito certo fazer esse tipo de negócio, né? Então o que eu indico? Se tu trabalhas numa barbearia onde os clientes vêm e depois eles vão para um evento ou vão trabalhar, eu indico que tu lavar depois. Por quê? O cara já sai arrumado, já sai limpo, tu consegue fazer uma finalização bem bacana. Na minha barbearia, eu sempre trabalhei lavando depois. Em algumas situações, quando o cara vinha com muito gel, que era ruim de cortar, vinha aquela meleca toda, eu lavava antes e lavava depois. Mas eu dava prioridade para lavar só depois. Era bem raro eu lavar só antes. Pra falar a verdade, eu nem lembro se eu lavei alguma vez antes e não lavei depois. Eu sempre lavava depois, para falar a real. Então, como é que acontecia? O cliente vinha, eu cortava o cabelo, lavava o cabelo, botava na cadeira, finalizava, aí ele ia pro trabalho dele, ia sair, deixava o cliente realmente 100% para ele sair da barbearia e estar totalmente pronto. Bacana? Vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta é do Gil Efren. Felipe, começar a marcação do fade no pente meio deixa a linha mais fácil de ser tirada? Então, cara, essa questão aí, tem muita gente que tem problema em tirar a linha da zero, né? E acaba usando esse artifício de começar na meio. Até pode ser interessante a critério de tirar a marcação na zero. O problema é que se tu usa para marcar a meio, de repente tu não sabe onde é que a zero vai parar. Então a tua referência fica um pouco perdida. O que tu precisa saber? Quando tu vais marcar com a zero, tu tens que dar espaço para tirar a marcação. Muitas pessoas marcam com a zero, vem desmarcando e na hora que chega na linha, tem muita coisa aglomerada. Então o cara trabalha só na linha, com pente meio, com a zero alta, com a zero na metade e com a zero. E acaba não dando certo, ficando marcado naquela região. Então a zero, ela precisa de espaço. Então, libera um pouco mais de espaço, solta um pouco mais o teu braço. Esse é o maior erro dos meus alunos quando eles estão fazendo. Eu sempre digo para eles, ó, solta esse braço, estende esse movimento. O movimento tá muito curto, né? Porque quando tu vais vindo para zero, a tendência é que tu fique com medo que, putz, vou subir a marcação, vai dar alguma coisa errada. Então o teu braço vai encolhendo e o teu movimento vai encolhendo. Não, continua com o mesmo movimento de cima para baixo, um movimento bem extenso, dando espaço para todo mundo e não aglomerando todo mundo naquela parte de baixo. Cara, 90% dos casos, o erro de degradê não é nem errei o pente, botei o pente 1 e era o pente meio. Geralmente é a distribuição, é o cara ficar com a mão um pouquinho curta na hora que vai chegando na marcação da zero. Então assim, ó, não precisa desse artifício da meio. Começa a entender um pouquinho mais esse teu movimento. Acho que tá faltando soltar um pouco mais esse teu braço quando tu tá chegando na parte do pente zero. Legal? Então, vamos à próxima pergunta. A terceira pergunta é do Rodrigo Pereira. Felipe, quanto custa para me tornar um barbeiro? Contando com equipamentos, cursos e local. O local eu vou desconsiderar, porque daí tu já vai estar montando a tua barbearia, né? Tu já te formou, tu já tem teus equipamentos. Então, o local ele vai variar, que tipo de barbearia tu vai querer abrir, tu pode gastar R$1.000 ou pode gastar R$200.000. Então, vai do tipo de barbearia que tu vai querer abrir. Agora, considerando o curso e equipamento, aí sim a gente vai variar. A questão do equipamento, tu tens que ver também. Eu quero tudo top de linha, eu quero um equipamento um pouquinho mais básico. O que eu posso te dizer é o seguinte, com 600 pila, tu consegue sim ter um bom equipamento e ter ele completo para começar como um barbeiro. Agora, se tu queres investir pesado, realmente comprar a melhor máquina de acabamento, melhor máquina de corte, melhor tesoura, tu vais gastar entre R$1.500 e R$2.000. Obviamente, isso vai variar muito de região para região. O pessoal que mora em São Paulo, que tem acesso, por exemplo, ao Brás, vai pagar muito mais barato, né? Então, varia bastante aí de região para região. A questão do curso também tem uma variação muito grande. O curso, tem curso aí que vai pagar às vezes R$4.000 e às vezes vai pagar R$1.000. Então,
Então realmente tem uma variação bem grande. E não quer dizer que o curso mais caro ele vai ser o melhor curso. Por quê? Porque existem alguns locais, principalmente franquias, que eles cobram um pouquinho a mais, mas o curso é de baixa qualidade. O principal é tu saber quem é o professor. É ele que vai dar a coordenada para o teu curso, como é a organização desse professor, como é a metodologia desse professor, o que ele vai explicar nas aulas. Então é muito importante que tu saiba sobre isso daí. Curso online é muito interessante também, te dá um grande embasamento para que tu consiga desenvolver e aplicar como um profissional. Felipe, curso online consigo? Consegue sim, sem dúvida. A gente tem um feedback da galera do curso online aqui que aprendeu do zero, simplesmente trazendo e ouvindo as matérias do nosso curso de barbeiro online. A gente também está com um projeto, estamos querendo colocar esse projeto, porque vai ser algo que realmente vai suar bastante, é trazer uma barbearia um pouco mais inclusiva, pessoal que não consegue, Felipe, não consigo me formar como barbeiro porque não tenho condições de pagar um curso e tal. A gente está desenvolvendo essa ideia, vai ser algo bem difícil, bem complicado. A gente só sabe de uma coisa, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês para conseguir trazer esse projeto. A gente colocou ele no papel já, estamos pensando, estamos escrevendo, a gente está vendo o que a gente vai precisar para conseguir trazer para vocês um curso de barbeiro realmente inclusivo, com certificação, com tudo bem bacana. Mas é algo que vai demorar um tempinho e a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Espero que vocês me apoiem se isso for o que vocês estão querendo. Legal? Vamos para a próxima pergunta. A quarta pergunta é do Vitor Souza. Felipe, é obrigatório usar o grampo na hora de fazer o corte? Não é obrigatório, mas ele ajuda demais, principalmente quando tu vais cortar um cabelo muito comprido e tu queres, por exemplo, desconectar esse cabelo. Precisa prender essa parte de cima e passar a máquina na lateral para que ele fique desconectado. Se não usa nada para prender, é difícil tu conseguir deixar ele totalmente desconectado. Ah, Felipe, eu posso pentear com pente, jogar para lá e tal, mas não vai ficar bem dividido, não vai ficar bonitinho, vai ficar um pouco oscilado, né? Então, divide bem com pente, separa a parte de cima, vem com o grampo, prende. É muito mais preciso, muito mais eficiente. A gente já usou o grampo em alguns vídeos aqui do YouTube e lá no curso de barbeiro online também. E o importante é que o grampo seja bom, né? Um grampo firme, realmente, que ele prenda o cabelo e não aqueles grampos pequenininhos que tu vai ter que encher de grampo a cabeça do cliente, fica um pouco chato. Então pega uns grampos um pouquinho maiores e bem firmes, tu bota 2 grampos ali, já é o suficiente para conseguir trabalhar muito bem. Legal? Vamos para a próxima pergunta. A quinta pergunta é do Matheus Santana. Essa aula é gratuita, não paga nada depois? Então, Matheus, essa aula é gratuita, cara. Pode ir lá acessar, o cadastro é gratuito, tu pode assistir ela, não paga nada, cara. É só assistir mesmo. A gente já teve mais de 1000 acessos lá, a galera curtiu muito, muita avaliação positiva. Ó, Felipe, gostei, realmente foi muito bom. Era algo que a gente sentiu que tava na hora de trazer para vocês, sabe? A gente traz bastante conteúdo aqui, mas a gente sentiu que, pô, tá na hora de trazer alguma coisinha a mais pra galera estudar. Então a gente levou vocês lá pra nossa plataforma, que já é um ambiente um pouquinho mais propício para o estudo, não fica aquela coisa, né, o cara perdendo atenção, como no YouTube, que tem várias coisas do lado, o cara acaba clicando. Não, a gente levou lá para a plataforma para que tu realmente te concentrasse, realmente estudasse e ficasse focado lá. Então aproveita essa oportunidade, vai lá na nossa aula gratuita, estuda ela, assiste ela, a galera gostou. O pessoal que assistiu aí, se quiser comentar aqui embaixo o que achou da aula gratuita, também é bem interessante para estimular essa rapaziada aí a entrar lá e estudar. Bem bacana, legal? Então, vamos para a próxima pergunta. A sexta pergunta, na verdade, é uma colocação do Douglas Pontes. Zoado esse corte, mas dentro da proposta. Show, gostei. Mas que ficou feio, ficou. Legal. Então, eu trouxe isso daí pra gente discutir o seguinte. Pô, eu gostei muito do teu comentário e ele abre margem pra gente discutir algumas coisas. Realmente, muitas vezes tu vai fazer um corte que ele não é bonito, mas pro cliente é sensacional, é excelente. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Eu tinha alguns clientes dentro da minha barbearia que eu cortava e na hora que eu olhava, assim, cara, esse corte é ridículo, mas pra ele funciona. Cada cliente tem a sua personalidade, cada cliente vai ter o seu tipo de corte. Não peguem todos os clientes e façam sempre o mesmo corte. O cliente sentou aqui, vou dar-lhe um degradê na zero e risquinho na lateral. Cara, vai sair todo mundo igual, vai ser uma linha de produção, né? Não, cara, usa essa tua criatividade, bota pra fora aí, conversa com o cliente pra saber o que é melhor pra ele. Às vezes o bonito pra mim não é bonito pra ti e vice-versa. O teu comentário, cara, foi excelente, realmente, eu trouxe ele pra cá porque ele reflete muito o dia a dia da barbearia. Tu tens que saber o que o cliente quer, né? Tu vai, pô, cortar esse cabelo aqui, talvez não é bonito visualmente, mas o cliente se enxerga, o cliente se acha bonito nesse corte e a gente pode ter essa, né, jogo de cintura com o cliente. Eu tinha um cliente que eu cortava e o cabelo dele era totalmente
nada a ver, assim, não, tudo que eu aplico aqui com vocês, que eu mostro com vocês, divisão de mecha, esquece tudo isso aí, totalmente contrário. Era simplesmente jogar pra cima e dar uma tesourada aleatória, joga pra cima e dar uma tesourada aleatória. O resultado era coisa totalmente bagunçada, sem sentido, marcado aqui na lateral, eu achava estranho, mas era a cara dele, o cara era assim, era um cara bem descoladão, né, uma personalidade bem forte e tal, então aquele corte era muito pra ele. E sabe qual foi o legal? Eu li isso nele e consegui identificar, esse é o corte que ele quer. Por mais maluco que ele me falou, Felipe, eu quero assim, 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 assado. Quando ele falou assim, cara, esse cara quer uma coisa muito doida. Fiz várias perguntas, estudei com ele e tal, a gente ficou uns 10 minutos conversando até eu realmente conseguir, legal, entendi qual é o teu corte. Então, o teu corte simplesmente é uma coisa bem aleatória, umas tesouradas, a parte de trás tinha uma ponta comprida, de repente já tinha uma ponta bem curta, uma coisa bem maluca. Mas o que? Eu entrei na cabeça do cliente, visualizei o que ele queria e reproduzi. Pronto, conquistei o cliente. Um cliente que cortava direto comigo e cortava com muita frequência. Então, a dica que fica para mim aqui é entrar na cabeça do cliente, o que esse cara quer, e aí sim, tu vai e faz o corte. É igual o time de futebol, né? Como é que o cara vai entender que o cara que torce pro Corinthians, pro Flamengo, né? A gente torce pros times melhores. Então, é assim, né, cara? Tem muito questão de gosto, beleza? Então, é isso aí, galera. Fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Espero que vocês tenham curtido. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo que a gente conversa, a gente vai ler pra vocês e vai trazer aqui pro canal. E não esquece de colocar a hashtag Pergunte ao Felipe, que a gente vai ler e vai trazer esse conteúdo que a gente sempre traz para vocês aqui de Pergunte ao Felipe, que eu acho bem bacana essa interação entre nós. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e botem hashtag Pergunte ao Felipe, que a gente vai ler aqui para vocês. Legal? Um grande abraço e até mais!